Alfredo Soares é um dos fundadores do G4 e, junto com seus sócios, tem a missão de gerar 1 milhão de empregos até 2030. O G4 Educação é uma escola para empresários que entrega capacitação para alavancar o resultado das empresas dos alunos. Alfredo tem uma jornada empreendedora fantástica e compartilhou seus mais valiosos insights no mundo de vendas. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, Alfredo Soares, que é sócio fundador do G4. Alfredo, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Prazerzaço te receber. Prazer é meu, pô. Acho que renovar os sonhos é sempre importante, então... Estamos aqui para aproveitar esse momento e revisitar nossos sonhos aí, sair daqui com novas ambições. Perfeito, cara. Vamos nessa. E a gente sabe, Alfredo, tanto que o empreendedor é orientado e guiado pelos seus sonhos, seus objetivos, onde ele sonha em chegar no futuro. Então, cara, eu acho que o empreendedor tem que sempre se relembrar disso, do propósito. A gente estava falando disso mais cedo. Então, pô, vai ser um prazer conhecer um pouco dos seus sonhos, Alfredo. Eu queria, cara, para a gente dar o pontapé no episódio, você explicasse um pouco para quem não está familiarizado ainda o que é o G4, cara. Cara, o G4 é uma empresa que nasceu em 2018, 2019. Boa. Nasceu em 2018, né? A gente começou a operação em 2019. Eu, Thales, Nardon e Tony, a gente percebeu que tudo que a gente estava debatendo, discutindo, de ideia, o intercâmbio intelectual que a gente tinha no nosso grupo de pôquer estava ajudando muito a gente nos nossos negócios. Então a gente percebeu que existia aí um novo modelo de educação, de mentoria, de debate, de discussões, de ferramentas, onde essa troca com outros empresários e não com pessoas teóricas, né, professores que aprenderam tudo em estudos de caso, livros, mas estão ali no dia a dia aprendendo, trazia uma dinâmica completamente diferente de ensino, uma velocidade de aprendizado e de aplicação muito grande, e isso, consequentemente, gerava um resultado muito rápido. Boa. E expressivo. E aí o Thales, ele sofre um acidente de paraquedas, e aí ele puxa ali essa nossa união, né? E aí a gente monta o G4 como um evento, onde a gente ia reunir 50 empresários para exatamente contar as nossas práticas na Vetex, na X-Tech, na Loja Integrada, na Singu, na Natura, em todas as empresas que a gente ali, de certa forma, estava trabalhando direto e indiretamente. E, cara, desde a primeira turma foi um sucesso. Então, o G4, e aí cortando a história para a turma também que estiver ouvindo a gente ir lá no Instagram, seguir @G4 Educação para saber mais. Mas o G4 se transformou numa grande plataforma, um ecossistema, né, de desenvolvimento de negócios e gestores. Hoje, acredito que o maior do país, onde a gente hoje tem programas presenciais, formações online e ferramentas para poder ajudar o desenvolvimento do time, para que as pessoas possam serem gestores e profissionais mais eficientes, gerando mais resultado para as empresas podendo contratar mais gente e a gente conseguindo gerar nossa meta de impacto, que é a geração de emprego, né? E paralelo a isso, contornando todo esse ecossistema, as nossas comunidades, o G4 Club e o G4 Scale, né, que também reúne aí esses grupos de empresários numa agenda anual com várias experiências, conteúdos aí diferenciados ao longo do ano, tirando, né, provocando esse ambiente, essa zona de conforto o tempo inteiro dos nossos membros. Então, hoje a gente é uma empresa de tecnologia que usa educação como canal de aquisição e a comunidade para criar todo esse movimento. Muito bacana, cara. Muito da hora mesmo. É legal ver o propósito de educação por trás, assim, vocês, todos os sócios que já construíram várias iniciativas, pô, super bacanas, gerando um valor absurdo para a sociedade e ter esse espírito, assim, de give back, assim, gigantesco, pô. Não sabe o tanto... Quantos empregos? Vocês já têm essa métrica? Divulgam esse número? A gente roda essa pesquisa praticamente semanalmente. A gente hoje deve estar chegando na casa dos 380 mil empregos gerados nesses
4, indo para o 5º ano de operação do G4. Pô, absurdo, absurdo. E, Alfredo, pô, eu acho que vale muito a pena também, você já passou, você citou aqui, Vtex, Loja Integrada, várias das outras iniciativas também estavam envolvidas. Eu queria que você contasse um pouco sobre, cara, como é que você foi parar no universo empreendedor? Assim, você sempre foi um moleque, sempre quis isso. Nossa audiência é majoritariamente formada, cara, por pessoas, jovens que sonham em ter um negócio, até já têm um negócio e estão no começo das suas carreiras, estão ali nos estágios iniciais. Então, acho que seria valiosíssimo trazer alguém como você, pô, já tem sucesso no mundo empreendedor, compartilhar como foi seu início lá atrás, cara. Cara, vou ser bem honesto em relação a isso. Eu, na verdade, queria ter trabalhado com meu pai. Eu queria trabalhar com ele, queria ser aquele cara que herdava ali do pai a posição na empresa que meu pai tinha. Seu pai é empreendedor. Meu pai, na verdade, não é empreendedor. Meu pai era um executivo de empresa de serviço, de facilities. Um cara que estava sempre em alto cargo, vice-presidência, diretoria. E eu queria que meu pai arrumasse um emprego na empresa que ele trabalhava. Entendi. E eu achava isso a minha adolescência inteira. Falava, meu pai, pô, manda lá na empresa que ele trabalha. Então, pô, eu provavelmente vou trabalhar lá. Porque eu vi os meus amigos que eu convivia muito acontecendo isso. Caminho. Então eu falei, cara, meu caminho vai ser trabalhar na empresa que meu pai trabalha. Uhum. Pô, ele é chefão lá, então ele vai me puxar para trabalhar em alguma coisa lá. Só que o meu pai nunca quis isso. Não foi uma decisão minha. Acho que é legal, acho que eu nunca falei isso. Legal. Essa decisão foi dele. Eu fiquei puto com meu pai. Entendi. Eu fiquei com raiva dele. Eu falei, pô, ele ajuda todo mundo e agora, na minha vez, ele não quer me deixar trabalhar com ele. Pô, eu queria trabalhar com ele. Primeiro porque eu admirava ele pra caramba, a gente era super amigo. Então eu falava, porra, eu quero trabalhar com meu pai. E ele que nunca deixou. E eu sempre fiquei cutucando ele. E ele nunca, cara. Isso você tinha uns quantos anos, Alfredo? 16, 17, ali já naquela época que você já tá entendendo que alguma coisa você vai ter que fazer da vida. Que aquela mamata de está tudo pago no final do mês, pelo menos eu gosto de deixar isso claro, né? A gente tinha uma condição de vida classe média alta, então aquela coisa ali não ia ser para sempre. E aí, cara, o meu pai, ele me subornou para eu fazer concurso público. Ele chegou para mim e falou, olha, se você passar em algum concurso público, eu te dou um apartamento para você morar sozinho. Ele queria muito, né? Na época, o sonho dele era que eu passasse para ser salva-vida, porque eu jogava polo aquático, nadava todo dia. Então ele falava assim, cara, e eu gostava de surfar, e ele falava, cara, vai pra praia. Imagina você trabalhar na praia, eu te dou um apartamento na Barra. Então ele ainda me criou um incentivo. Tentador. Assim. Tentador para eu poder ir para essa linha, porque no final, qual era a preocupação dele? Pô, estabilidade. E realmente, a geração do meu pai foi uma geração muito concursada. Hoje em dia você vê um perfil de pessoas procurando concurso muito diferente. Né? Você não vê esse protagonismo todo do concurso. Acho que o empreendedorismo roubou um pouco essa cena de que era nas famílias, né? Pô, eu lembro o cara chegava super orgulhoso. Pô, meu filho passou no Banco Central. Era o primo que concursava. Pô, virou delegado e tal. Era tipo a parada, era outro nível. Era tipo assim, verdade. Você é um merda, esse aqui é o gênio. Sim. E hoje é o empreendedorismo um pouco roubou essa cena. Pô, fulano de tal abriu uma empresa tal, tem uma empresa de não sei o quê e tal. Então aconteceu isso comigo, cara. Então, o meu início no empreendedorismo não teve essa história romântica de não, eu sempre fui um cara empreendedor e tal. Não. Eu sempre fui um cara muito comunicativo, muito inquieto, tinha ambição, tinha vontade, tinha sonho material ali que era super importante. No início, o sonho material ele ajuda muito a lastrear a tua motivação. Né? Quando você às vezes não tem um sonho material, fica difícil você manter a motivação nos momentos difíceis. E vão ser mais momentos difíceis do que momentos prazerosos. E aí, cara, a coisa foi acontecendo. E aí, basicamente, o que rolou? Eu não quis seguir o que o meu pai queria. Eu não prestei vestibular porque o Fluminense, que era onde eu jogava polo aquático, pagou minha faculdade particular.
mas a minha faculdade era super fraca, não era uma faculdade de relevância. Então, naquela época, eu tenho 36, nessa época de 17, que eu entrei na faculdade com 17, currículo, meu irmão, faculdade influenciava muito para você entrar no estágio, no emprego. Então, pô, eu tava com um currículo fraco e aí eu comecei na faculdade. Ainda tinha o desafio da minha faculdade ser a 2 quadras da praia. Então, eu ficava entre a aula e a praia todo dia. Não era fácil, era uma concorrência muito desleal. Sacanagem. Exato. Cara, e aí comecei na faculdade. Logo no primeiro período, ali no final do primeiro período, teve um trabalho em grupo que a gente meio que simulava montar uma agência. Aí, pô, eu fui super bem. Falei, cara, vou tentar um estágio. Cara, eu tentei 6 estágios, fui rejeitado em 6. Boa. E aí eu falei, cara, porra, todos meus colegas no final do primeiro período já sendo estagiário aqui, estagiário ali. Aí eu cheguei pro meu pai de novo e falei, pô, pai, posso estagiar na sua empresa? Ele, não quero misturar as coisas. Eu falei, porra, caraca, nem na minha área o cara quer deixar. E aí, foi exatamente quando eu vi uma oportunidade, foi imprimir um trabalho da faculdade numa gráfica, vi uma oportunidade de me tornar representante comercial. Eu comprava o kit e aí tinha direito de revender aquela gráfica. Boa. E aí eu comprei meu primeiro emprego. Então, não caí no empreendedorismo por um sonho grande, por um propósito, que eu acho que hoje tem que tomar muito cuidado de botar o propósito na frente de tudo sabe? Sei lá, tipo... Muitas pessoas nem encontram o propósito. O propósito é uma coisa que vai mudando tanto, cara, que vai, sabe? E tem como você fazer o seu propósito, o seu legado de várias formas diferentes. Sim. Que eu acho que, às vezes, você só não pode botar... A corrida tem que ser pela felicidade, nem pelo sucesso, nem pelo propósito. Boa. É isso que eu acho. Legal. Eu acho que no final do dia, a correria tem que justificar a tua felicidade. Não tem que justificar o teu propósito e muito menos o teu sucesso. Porque isso são coisas que vão mudando. O que é sucesso para um cara de 40 anos que não tem filho? Talvez não seja a empresa ir para o próximo nível, talvez seja ele ter um filho. Né? O que é o sucesso para um cara de 50 anos com uma empresa gigante, com uma família e uma doença? Talvez o sucesso dele era ter se cuidado mais. Então o sucesso ele vai mudando de acordo com a perspectiva de vida de cada um. Total. E aí foi isso, cara. Aí simplesmente comprei lá, comecei a virar revendedor, comecei a vender porta em porta, e aí a coisa aconteceu. Legal. Então, cara, sua primeira iniciativa, assim, no mundo profissional já foi, de certa forma, empreendendo ali. Sim, pô, com atitude empreendedora, pelo menos, de comprar ali os cartões e ir vendendo, porta a porta. Legal, cara. E eu queria, Alfredo, pô, é claro, assim, pra gente que acompanha o G4 no Instagram, conhece a história, está imerso no mundo do empreendedorismo, é muito bacana ver o quanto vocês, cara, têm uma cultura na empresa que é extremamente forte. Fica evidente para pessoas que estão de fora da empresa o quanto a cultura do G4 é forte. Eu acho que isso não é comum se ver no mercado, de a empresa ter uma cultura tão significante, marcante, que isso passa para o mercado, passa para os clientes, passa para todo mundo. E, cara, como é que vocês construíram? Eu sei que você também, cara, defende muito a ideia de liderança forte para ter uma cultura muito bem definida. Como é que você enxerga? Qual você acha que é o papel dessa cultura no G4 para entregar os resultados que vocês têm hoje? Acho que é o pilar principal, né? É a nossa coluna da empresa, assim. A cultura, ela segura os momentos difíceis, ela potencializa os momentos bons, ela atrai novos talentos, ela cria autoridade, ela faz você se relacionar e estar próximo do seu cliente. Eu acho que o G4, culturalmente falando, ele teve bons exemplos, né? Eu, Thales, Nardon, boa, o Tony, as pessoas que começaram na empresa. Então foi uma empresa que nasceu com uma maturidade societária muito grande. Absurdo. Então o nível de alinhamento que a gente trouxe para a companhia durante todas as fases e ciclos que a gente já passou, sempre foram muito radical, sempre foram muito definidos, sempre foram muito claras. E assim, a nossa cultura, ela claramente é o reflexo nosso, né? De ser obcecado pelo trabalho, de, meu irmão, de querer ser referência, de querer... Então,
isso transborda para fora e transborda para dentro da companhia. Então, acho que a cultura hoje nossa tem esse papel. Agora, como é que a gente faz isso na prática, né? Cara, exemplo, frase do nosso grande Rony Mesler, né, grande amigo, quando o conselho é bom, o exemplo arrasta. Então, tem uma história muito emblemática, por exemplo, do time, que aconteceu em 2021, em julho. Eu tive que viajar para Nova York e estava na quarentena, então eu tive que ir para o México. Boa. E depois tive que ir para Nova York fazer o IPO da Vetex. Legal. Participar do IPO da Vetex, né? E, cara, o IPO da Vetex foi um momento... Acho que o IPO é um momento para todo empreendedor, assim, extraordinário. Poucas pessoas vão viver aquilo na história da sua empresa, na sua história profissional. E eu ali, como sócio da companhia, tocando sino, participando da coisa toda, vendo aquele momento financeiramente também, um momento extraordinário. Eu entrei na Vetex, a Vetex valia 100 milhões de dólares. O IPO, a Vetex chegou a valer 4 bi de dólar. Então é 40 vezes capital. Então foi realmente surreal. E numa situação dessa, o que todo mundo imagina, né? Todo mundo imagina que você vai sair de lá e vai querer encontrar tua mãe, tua namorada, tua família, viajar para Maldivas, comemorar, comprar uma casa nova, fazer alguma coisa assim. E eu saio de Nova York numa quinta-feira e chego no aeroporto de manhã e vou direto para fazer a imersão. G4. Cara, quando eu cheguei, nem os alunos que estavam me acompanhando pelo Instagram acreditaram que eu tinha saído. Tanto que na mentoria, os caras falaram assim, bicho, a gente quer abrir mão das perguntas só para saber como é que foi. E os caras falaram, cara, mas como assim você veio? Falei, galera, nosso sonho se tornou gerar 1 milhão de empregos. Para esse sonho acontecer, a gente precisa construir uma empresa sólida. Para construir uma empresa sólida, a gente precisa de capital e de entregar de valor. Então, cara... Não adianta, a IPO é uma realização de dinheiro passado. É o que eu já fiz. Então, assim, eu estou comprometido com o meu futuro, não com o meu passado. E aí tem uma frase que eu ouvi no IPO e que é muito forte, que é, cara, o empreendedor ele tem que ser alguém... O empreendedor não, qualquer pessoa tem que ser muito mais apaixonada pelo futuro do que orgulhosa do passado dela. Senão você vai virar aquela pessoa que, com certeza, quem está nos ouvindo tem um amigo, um tio, um primo, um chefe... que quando ele chega, ele quer ficar te contando, já fiz isso, já fiz aquilo, já vivi isso, já conheci fulano, já conheci ciclano. Uma maneira é você declarar o futuro, é você falar, cara, tô fazendo isso aqui, eu quero fazer isso aqui. Então hoje, eu tenho até uma cobrança muito pessoal de eu quero ser respeitado pelo que eu tô declarando fazer com o G4, pelo futuro que eu quero construir, e não ser admirado ou respeitado pelo que eu já fiz lá atrás. Boa. Então, acho que tem um pouco desse momento ali, desse exemplo, que aí o time vê aquilo e fala assim, meu irmão, o cara acabou de sair do IPO, o cara antes de ir pro Rio de Janeiro dar um abraço e beijar a mãe dele, o cara acabou de zerar a vida, que a gente não pode ser hipócrita. O cara acabou de zerar a vida. Como é que o cara, antes de ver a mãe dele, o cara vem pra cá, dá uma imersão de 6 horas, que é a minha aula no programa presencial, e depois mentoria, ou seja, o primeiro final de semana após a IPO da minha vida. Você tava lá... Não, eu tava dando aula e morto por causa da viagem e dormir. Aí o time vê aquilo ali e fala assim, mano, os caras estão muito comprometidos. É uma baita mensagem. Aí o que o cara vai fazer? O cara vai falar, puta, hoje eu acordei com o nariz escorrendo. Não tem... Porra, não tem como. Então, acho que muito da nossa cultura, e aí eu tô dando o meu exemplo, mas aí, você tem N exemplos do Thales, um dos caras mais estudiosos, mais disciplinados, o cara que, meu irmão, é pró-negócio o tempo inteiro. Aí você tem o Nardon, que é outro cara também que bota o negócio em primeiro lugar, que é obcecado por cultura, por time bom, por gente boa. É um cara que não aceita mediocridade em nada. Aí, o Tony é um cara que topa qualquer parada, um cara que, tem uma humildade gigantesca, não tem ego nenhum, tá sempre ajudando, sempre tirando coisa do papel, sempre apoiando. Então, cara... O que o time vai falar, entendeu? Não tem como. Então aquilo ali não é uma cultura que está na parede, que foi escrita no PowerPoint para apresentar para o time na convenção. É o que a gente vive todo dia, pô. Perfeito. São as atitudes da nossa empresa todo dia.
É uma baita mensagem. Pô, Exato. não tem como, não tem o que falar. Você, o líder, fundador da sua empresa está tão comprometido, o time vê isso, fica fascinado, né? Pô, é isso o exemplo que eu quero dar e isso passa para o mercado. Pô, os clientes estavam lá vendo o que estava acontecendo. O questionamento é esse, cara. Se os caras estão nessa, como é que a gente vai fazer diferente? É isso. Legal. Então, acho que a cultura está muito associada ao exemplo. E aí, cara, o que mantém a cultura são as rotinas e os rituais. Então, esse, para mim, são os 2 R's ali estratégico para a cultura da companhia. Show, bacana. Eu quero falar mais, cara, sobre essa cultura. É muito bacana ver o quanto você também é orientado a colocar o cliente no centro, Alfredo. Você está falando, pô, tava lá em imersão, eu tinha que responder as perguntas, porque, cara, os caras estão ali gerando e nós precisamos gerar emprego, gerar vendas, porque é isso que vai garantir a conquista do sonho lá na frente. E essa mentalidade super rica, né? Para os empreendedores, cara, que estão desenvolvendo produtos inovadores, assim, soluções que muitas vezes inexistem no mercado. Então, colocar o cliente no centro e entender, cara, as dinâmicas muito bem, o que é a dor de um grupo de clientes, pô, fundamental, né? É o trabalho. É o trabalho. Então, a gente lá costuma muito a olhar isso. Por exemplo, a gente tinha muita demanda para imersão de gestão, para o programa presencial de gestão estratégica com a gente. Tá. E a gente começou a ver que existia uma quantidade de leads que se aplicava para fazer a programa presencial e que não estava no momento de discutir estratégia, estava no momento dele revisitar a tática. Ou seja, dele aprender como fazer ainda. Uhum. E aí a gente lança o G4 Traction, que hoje é um dos nossos programas mais comprados, que é para quem tem empresa de 1 a 10 milhões e quer dar tração ao crescimento. Ou seja, alguém que já encontrou o produto market fit, já sabe ali quem é o seu cliente, qual canal funciona, como é a tua operação, mas ela está crescendo e ela quer acelerar esse crescimento. Ela quer melhorar a liderança dela, ela quer melhorar a contratação, ela quer ter mais dados para analisar, Boa. Ela quer melhorar o processo de vendas dela e ela quer começar a implementar esses rituais. Por quê? Porque exatamente esse é um ponto que acontece. Qual é o ponto da empresa que começa a ter um desafio cultural evidente? Porque o desafio cultural acontece quando tem um dono e 2 funcionários. Mas quando você passa de 30 pessoas... 30 pessoas é um número, assim. Acende novos problemas, assim, maiores. Entendi. Fica muito mais evidente. Então, mas não é mais só o que você pensa. As coisas não funcionam só quando você aprova, quando você assina. Quando você passa ali de 30 pessoas normalmente, a empresa já está rodando diversos processos sem passar por você. Certo. E aí a cultura é fundamental para isso. E esse vai ser um problema até você chegar a 50, até você chegar a 100, certo. 150. Então, hoje, por exemplo, o G4 com 350 pessoas, a gente tem novos problemas de cultura. São novos desafios. Isso. Não são os mesmos que era de 20, de 30, de 100. Vocês estão com 150 pessoas. Estamos com 350 pessoas. 350, animal. Da hora. E aí vocês clusterizam e observam qual que é a dor, como que a gente pode gerar valor para esse grupo. E aí vira isso, pô, gerar valor para o grupo é completamente diferente. Boa. Outro dia a gente estava falando assim, pô, se a gente fizer uma camisa para cada comercial, se a gente fizer um jogo de camisa polo para cada comercial, pô, quanto é hoje uma camisa polo maneira? Pô, é 100 prata. Uhum. Pô, 100 prata. Quantas camisas eu tenho que fazer pro cara? 3. Pô, eu tenho 110 comercial, são 330 camisas. Vezes 10 reais, vezes 100 reais, é uma brincadeira easy de 30 pau. Então, é tudo, cara. Criar valor pros caras, tudo passa a ser diferente. Decisões orçamentárias. Tudo passa a ser diferente, entendeu? Então, legal. Você tem que estar atento a isso aí. Boa. Cara, dá para ver também, Alfredo, você falou sobre cultura de vendas, o quanto isso é representativo para vocês e também, pô, só pela quantidade de pessoas que tem no departamento comercial do G4 também, isso se torna evidente. Eu queria que você comentasse, cara, eu sei que vocês são muito orientados a vendas. Eu, às vezes, lá no
final do mês, estou passando no meu Instagram, vejo lá a sala do comercial vibrando, assim, batendo, quase batendo a meta. Eu queria que você desse sua perspectiva, cara, como um cara que entende muito de vendas também, sobre estabelecimento de metas para a equipe comercial, cara. Como você acha que isso deve ser feito dentro das empresas e daria de dica para quem está começando a estruturar o departamento comercial, por mais que seja pequeno, você acha que já vale trabalhar com metas, cara? Acho que vale, porque a meta, ela funciona para te motivar, para te manter no jogo. Legal. Mas eu acho que é o seguinte, a meta, ela deve ser criada não a partir da sua vontade ou do teu sonho. A meta, ela deve ser criada a partir dos teus recursos. Então não é assim, gostaria de vender, eu tenho, então vou dar um exemplo de varejo. Bom. Erro clássico de varejo. O cara tem lá um estoque de 100 mil reais, e aí o cara bota lá um markup de 3 e fala, bom, a minha meta é vender 300 mil. Tá, mas você tem recurso para vender 300 mil? Entendi. Porque pelas contas matemática padrão, isso não é regra, turma, mas para você vender 300 mil, você vai precisar investir em torno de uns 30 a 50 mil reais em marketing. É. Então não adianta você ter uma meta de vender 300 mil porque você tem 100 mil em estoque e você quer vender o estoque inteiro. Não é realista. Você tem que olhar para o teu recurso e falar assim, cara, beleza, eu vou botar 50 mil em marketing. Tá, mas você tem o profissional, você sabe quais canais, você tem essa informação para você poder criar essa meta? Boa. Ou não? Porque a maioria das metas para pequenas e médias empresas brasileiras é a lá Chico Xavier. É mesmo. O cara abre o caderno e psicografa lá. Esse mês eu acredito que a gente tenha que crescer 30% em cima do mês passado. Com isso, sobretudo, entretanto, faturar. Coloca então, assim, onde ele quer chegar e não olha para dentro de casa. Meta não é uma questão de vontade, meta é uma questão de matemática. Então é você analisar o teu recurso, entender, e recurso não é só financeiro. É recurso, dinheiro, time, ferramenta, histórico, dados. Esses são os seus recursos, são os seus insumos para você olhar para aquilo ali e falar assim, bom, cara, a gente pode fazer isso aqui, a gente pode chegar naquilo ali, entendeu? Então, tem muita empresa, por exemplo, que cria a meta de venda, mas não tem previsibilidade nenhuma de número de leads, de número de pessoas. Então, como é que uma loja de roupa vai falar assim, não, a minha meta hoje é vender 100 cafés? Tá, mas e aí? Sim. Baseado em quê? E é importante achar esse ponto de equilíbrio também, de ao mesmo tempo ser atingível, ser uma meta realística, olhando para os recursos, ser algo que puxa o time, né, Alfredo? Pô, não adianta ser só atingível e ser moleza de conseguir ali, dado os recursos da empresa. Então vejo que lá no G4 também é sempre ali. Não, tem que ter um racional. A questão é olhar e falar assim, tem um racional. Então muitas vezes a gente não bate uma meta, a gente vai olhar e falar assim, pô, a gente errou aqui. A gente não olhou esse fator. Entendi. Então, cara, a venda é um organismo vivo na empresa. Nenhuma empresa hoje vai vender do mesmo jeito por muito tempo. As estratégias mudam, os canais mudam, as coisas vão se transformando. O motivo que as pessoas, por exemplo, no G4, no primeiro ano, as pessoas compravam o nosso passado. Então as pessoas compravam o G4 para estar com Alfredo, Thales e Nardon e querer saber o que a gente fez na nossa história, que as nossas empresas se destacaram nos seus setores. Boa. Era isso. É verdade. No segundo ano para o terceiro, as pessoas já começaram a comprar o G4 para saber do G4. Hoje, 100% dos meus alunos tá cagando para Vetex, ou para Loja Integrada, ou para X-Tech, ou para Singu, ou para Easy Carros. Eles estão querendo saber, cara, como é que você faz isso no G4? Como é que você faz isso no G4? Como é que você faz aquilo? Como é que você tá olhando para isso? Boa. Entendi. Que era um aprendizado prático dos que você tá... Ou seja, o motivo que eu vendo hoje é outro. A percepção de valor hoje é outra. Há 3 semanas atrás eu peguei uma coisa que a galera não tinha entendido. Fica aí uma dica tática para a turma. Existe só se fala em qualificação de lead. Esse é o termo que você procurar na internet. Quando você trabalha com funil de vendas, tal, qualificação de lead. O lead está qualificado, não está qualificado. Mas existe um outro ponto muito importante,
que é a maturidade do lead de comprar o teu produto. Boa. Verdade. Então, uma coisa é você ser empresário. Vou tentar tirar o exemplo do G4. Tá. Tentar dar um exemplo maluco. Uma coisa é você ser empresário, você fatura mais de 20 milhões por ano, e você é apaixonado por barco, você está qualificado, você é empresário, lucra 5 milhões por ano, casado, você está qualificado para ter um barco? Tá. Uhum. Agora, qual é o teu nível de maturidade? Você tem uma casa de praia? Entendi. Você vai quantas vezes para praia por mês? Legal. Você já teve barco? Isso tudo... Tem medo de água? Isso tudo aqui louco, né? vai mudar os argumentos que eu vou te vender o barco. Se eu tenho que te vender o barco como um investimento, se eu tenho que te vender o barco como um brinquedo, se eu tenho que te vender o barco como um sonho, se eu tenho que te vender o barco como um meio de transporte. Que bacana, cara. Muito então bacana. existe a qualificação, mas também existe a maturidade do lead. Foi uma coisa que a gente descobriu há pouco tempo no G4. A gente estava vendendo do mesmo jeito para todo lead. O lead era qualificado, vamos vender. Mas quantos leads o cara só não viu alguém fazendo G4? Clicou no anúncio, se cadastrou e recebeu uma ligação do vendedor falando assim, você conhece o Alfredo? Não, você vai ter aula com o Alfredo. O cara vai virar e vai falar assim, porra, quem é o Alfredo, meu irmão? É o cara que traz o Neve? Foda-se quem é o Alfredo. Você tem que adaptar a não, porque o nosso fundador aqui, o Thales Gomes... Quem que é Thales Gomes, cara? Às vezes não conhece. Exato. Então esse cara tem a qualificação, mas não tem a maturidade. Quando a gente começou a separar isso, a gente aumentou em 50%, a gente aumentou em 60% o número de entrevista marcada e a gente dobrou a nossa conversão. Absurdo. Que é isso, entender o cliente muito bem, saber... Porque, porra, se eu sei que esse cara já segue a gente, é um nível de maturidade. Se ele já leu o nosso livro, é outro nível de maturidade. Se ele começou a seguir agora, é diferente dele seguir a gente há 2 anos. Porra, se ele já ouviu algum amigo fazer, é outro nível de maturidade. Se ele só tá curioso, é outro nível. Então, como é que eu crio diferentes valores para esse cara? Então, por exemplo, hoje eu sei que se o teu amigo fez o G4, eu posso te convidar para um evento presencial, porque você já tem endosso, você tem prova social. Então, a minha chance de te vender já justifica eu te levar para um evento presencial. Legal. Pô, agora, se você viu no Instagram do fulano, eu não vou gastar o dinheiro de 300, 400 reais hoje em dia, tempo, comida, de um custo de uma pessoa num evento presencial, para te levar para um evento presencial. E mais, não faz sentido, você não está nesse momento ainda. Eu, antes de te trazer para um evento presencial, eu tenho que fazer você ouvir podcast, eu tenho que te mandar um livro, eu tenho que te mostrar meus melhores posts, eu tenho que fazer você me seguir. Tem outras coisas para te botar no nível de maturidade a ponto de valer a pena eu te levar. Então hoje, por exemplo, no G4, a gente usando essa metodologia, a gente faz eventos presenciais para 150 pessoas que costumam gerar mais de R$1 milhão em vendas. Olha só. Mas você fala assim, mas você faz o evento e convida? Não. A gente pega um evento para 150 pessoas, tem que ter no mínimo 20% de cliente. Tem que ter no mínimo 50% de lead que está em negociação. Tem tudo racional. Tem todo um racional, tem uma engenharia por trás da parada para que ela realmente funcione. Não é tipo, bora fazer um evento. Sim, perfeito. E esse reconhecimento do momento é muito legal, Alfredo, porque, cara, a gente já expliquei pro Alfredo aqui da dinâmica, estamos até chegando nela, eu já vou anunciar da dinâmica da venda aqui do Pode Sonhar. Pegadinha do malandro. E já teve até um vendedor, não sei se você vai conhecer ele, o Igor Marinelli, da Traction, aquela empresa de hardware para máquinas industriais, cara. Eles foram avaliados, levantaram a última rodada R$1 bilhão, foram avaliados agora. E aí ele fazendo o processo de venda aqui comigo, Alfredo, ele até falou assim, cara, então você não está maduro o suficiente para comprar esse produto. Você não vai ser meu. Não vou tentar te vender isso aqui agora, que não é o momento, né? E é esse reconhecimento de, cara, que você está explicando na prática, assim, de qual que é o momento do cliente. Será que ele está pronto para comprar ou não? Eu tenho que desenvolver ele, oferecer um post, um livro, seguir a gente nas redes sociais e tal. Então, só isso aqui valeu a pena pra caramba já de insight, baita aprendizado aí pra turma.
E, Alfredo, agora, cara, o feitiço virou contra o feiticeiro. O Alfredo tá procurando o objeto, mas a gente sempre faz uma dinâmica, turma, para quem tá conhecendo, pode sonhar pela primeira vez com nossos empreendedores, que todo empreendedor deve ser um bom vendedor, necessariamente. Vendendo o sonho, vendendo a cultura da empresa, vendendo o próprio produto. Então, tá sempre vendendo. Então, aqui no Pode Sonhar, a gente se inspira naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. Só que aqui no Pode Sonhar a gente substitui a caneta por um objeto surpresa, Alfredo. E o objeto da vez, cara, é uma esponja de limpeza, cara. É uma esponja, uma bucha. Como é que vocês chamam no Rio, Alfredo? Bombril, né? Bombril? Chama de bombril. Pode ser. Cara, pô, não é nem Bombril, tem que vender Scott Bright. Aí é foda. É isso, cara. Aí eu vou dando um tempo pra você pensar, enquanto isso eu vou dando um recado para as marcas que queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar. Levar aprendizado para mais novos jovens empreendedores que estão começando um negócio, estão sonhando em começar um negócio para gerar valor para a sociedade. Não hesitem em entrar em contato conosco na descrição desse episódio. Nosso canal do YouTube, Pode Sonhar Podcast, vai ter um link para um formulário e o nosso e-mail. A gente vai ficar muito feliz em bater esse papo com vocês. Fechou? Tamo junto, turma. E aí, Alfredo, cara? É agora? Tem que vender? É agora, cara. Tá moleza ou não? É. Você faz comida em casa? Cara, fazer não, mas eu vou te dar uma dica aqui, cara. Eu como congelados, mas como em casa. Assim. Já vai vender alguém, né? Não vou vender não. Eu como congelados, Live Up. A marca pra você. Inclusive, muito obrigado. Aí, ó, paga nós, Silvio. Não, porque hoje em dia o mundo tá cheio de bactéria, né? É. E tá cada vez mais difícil. E esse desafio é muito ruim. Tinha que ter mandado antes pra pensar. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, cara. Se você come congelado em casa, é super importante você manter os seus pratos limpos. Perfeito. Né? Então, isso aqui, na verdade, é só uma amostra, porque eu nem te recomendo. Porque se você faz 3 refeições por dia em casa, dá mais ou menos 15 pratos por semana. Incluindo que final de semana você saia. Então, a gente está falando de 60 pratos no mês que você limpa. Então, eu não te recomendo nem a comprar uma. Eu te recomendo a comprar pelo menos uma esponja por semana para que você mantenha realmente todas as bactérias e mantenha todo o seu... Como é que é o nome? Não é prato, não é. Para que você mantenha sempre... Porque a questão não é tá limpo. Tá limpo eu sei que você consegue fazer com a mão mesmo lá, como muita gente faz. Sim. Mas essa esponja você consegue realmente, utilizando esse lado aqui, você tira a sujeira... E esse outro lado aqui você mata as bactérias. Perfeito. Então, eu não tô te falando aqui de uma questão de limpeza. Eu queria te mostrar uma questão de saúde. Porque a gente sabe que hoje todo mundo busca longevidade. Então, os alimentos são coisas que carregam diversas bactérias diferentes. Então, você utilizar desse produto aqui, eu estaria dizendo que além de ter tudo super limpo, você também vai estar contribuindo com a tua saúde. É isso. Vou levar, Alfredo. Muito bom. Mandou bem, cara. Vendeu o futuro, a longevidade, igual você tá falando. Tá fácil, pô. Mandou bem. E a gente passa esse Tem uma história dessa, muito engraçada. Eu tava no Ano Novo em Trancoso. E eu não bebo, né? Mas normalmente, férias, assim, tal, eu dou uma relaxada. Boa. Eu não bebo porque eu não gosto mesmo. Não é por nada demais, não. Tá. E aí, o que rolou? Foi muito bom. O cara me encontrou e falou assim, caraca, ele tava doidão já. Caraca, o moleque do Bora Vender, meu irmão. E aí, eu te sigo e tal. Não era. Aí eu falei, aí, irmão. Aí o amigo dele passou, ele pegou e falou assim, meu irmão, esse moleque aqui, ó, ele vende até areia. Aí eu olhei pra ele e falei assim, areia não. Eu vendo o objeto decorativo que traz a energia da praia pra dentro do teu ambiente e absorve toda a energia negativa que tiver naquele lugar ali, sem contar que decora a tua casa com esse astral da praia. O moleque tava meio doidão, ele não entendeu, ele falou assim, caralho, irmão, se tivesse uma arrasta pra cima, eu comprava essa parada. Te fazia o Aí eu falei assim, infelizmente já tá esgotado, mas coloca aqui seu cadastro que eu te aviso quando chegar. Aí o moleque falou, porra, meu irmão, te falei, é o vendedor.
Foi muito rápido, cara. Mas, cara, no final bom. do dia, venda é muito sobre alinhamento de interesse e gestão de expectativa. Boa. Então, a questão é sempre você observar qual é o outro lado. O que ele vai perceber valor? Como ele vai utilizar aquilo? Então, pô, parece que não, e é óbvio que a gente está fazendo um negócio aqui, né, muito mais incrementado, uma brincadeira. Mas quando você pega uma esponja, cara, vender uma esponja para uma empregada é diferente de vender uma esponja para um cara, que é diferente de vender uma esponja para uma mulher, que é diferente de você vender uma esponja para quem tem filho. Então, você vai no mercado, eu amo varejo, então eu gosto muito de ir no mercado, você vai vendo o quanto as pessoas... leite, aí você tem, meu irmão, um quarteirão com leite. Aí tem lá, leite bom para grávidas. A galera vai começando a criar esse contexto para exatamente destacar essa conexão e dar um valor, um significado completamente diferente naquela parada. 100%. 100%. E é isso, é entendimento do público-alvo. Muito legal. Tem uma frase... Diga. Que eu gosto muito, eu uso na minha aula do G4, que é alinhamento de interesse e gestão de expectativa. Quando você consegue alinhar o interesse e fazer a gestão de expectativa da pessoa, dá bom. Porque a venda, ela deveria... O fim dela deveria ser o encantamento. O encantamento é você fazer o que você prometeu. É o teu produto, o teu serviço fazer o que ele prometeu. Então, pô, qual é o encantamento de uma roupa? É você se sentir bem. É isso. É você se sentir, porra, na moda, se sentir confortável, se sentir bem. E isso tudo é sobre alinhamento de interesse e gestão de expectativa ao longo da jornada. E aí eu tenho um exemplo que eu gosto de dar sobre isso. Boa. Qual é a marca mais mágica do mundo? Magia. Diria Disney. Disney. Qual é o negócio maior da Disney? Hoje deve ser os streamings, tá maior que os parques ou não? Não sei, mas os mais famosos. Os parques. Os parques, os mais famosos. E são parques de diversão. E o que você mais enfrenta neles? Fila. Não faz sentido nenhum. Você passa um dia na Disney para ficar 2 minutos em cada brinquedo e 40 minutos em média em cada fila. E sai todo mundo feliz e encantado da Disney. Por quê? Porque a Disney alinha o interesse e gerencia a tua expectativa. Como isso, Alfredo? Simples. Antes de você entrar no brinquedo, o que a Disney faz você saber? Quanto tempo vai demorar para você andar naquele brinquedo. Então ela tá alinhando contigo. Ela tá falando, olha, você quer andar no Avatar? Tá 2 horas e meia de fila. Ela alinhou o interesse contigo. Você quer andar, é 2 horas e meia. Agora, aí ela vai gerenciar a tua expectativa. Ela coloca locker para tu não ficar na fila segurando bolsa. Ela coloca banheiro para você não ficar na fila com vontade no banheiro. Ela aumenta a área do brinquedo para que você consiga ter a sensação de que você tá antes do brinquedo, já participando da atração. Vai se entretendo. Então você vai se entretendo, você vai participando. Então, cara, é o que a gente precisa fazer nas nossas empresas, né? É o que a gente tenta fazer no G4, por exemplo. Então, o cara, quando ele fecha o G4, pô, ele já começa a ter um onboard, já começa a ter uma experiência, aí ele vai pra imersão, aí ele aumenta o network dele, ele posta que tá lá. Aí, pô, quando ele posta que tá lá, todo mundo que ele conhece começa, porra, vale a pena, é maneiro, cara, você tá aí, porra, sou fã desse cara, gosto do fulano, porra, conheci o ciclano daí, porra, meu amigo fez também. Isso faz o quê? Faz o nosso aluno se sentir importante. Absurdo. E no final, o ser humano, ele é carente, ele quer se sentir importante, né? Todos somos. Essa é a real. Só muda a forma como a gente preenche isso, esse vazio. Mas no final todo mundo é. Todo mundo quer se sentir amado, reconhecido, né? Protegido. Isso é princípio básico nosso como ser humano. Então, cara, alinhamento de interesse e gestão de expectativa, eu acho que é uma boa pegada. Perfeito, aí. Boa. E isso é muito bacana também, até para, o quanto é valioso isso para aumentar o LTV do cara, recomprar essa gestão de expectativa, você entrega mais, o cara fideliza, né, Alfredo? Então isso é muito bacana. Eu separo, né? No meu funil, existe o comprador, que é a venda, é o cara comprar você, e o consumidor, que é o cara consumir. Então, vou dar um exemplo aqui da Loja Integrada, que é um negócio que eu sou sócio, conselheiro. Boa. E hoje é a plataforma mais popular do Brasil de loja virtual, né? Cara, o cliente não se torna cliente quando ele paga.
Porque o dinheiro não é ferramenta de seleção e nunca foi. Total. O cliente, ele se torna cliente quando eu entrego o que eu prometi para ele. Então, ele pagar só tá me dizendo que ele vai dar mais atenção para mim e esforço. Olha que bacana isso. Mas a minha promessa foi venda pela internet. Quando ele bota a loja do ar, ele virou meu cliente? É. Não. Não necessariamente. Ele se torna meu cliente quando ele vende. É. Quando o cara atinge o job to be É done igual que você o Uber. ofereceu. O Uber não é quando você pede o carro que você... Não é quando o carro te pega. É quando o carro te deixa no teu destino. Até lá pode dar 1 milhão de merda. E essa é uma mudança no mindset do empreendedor absurda, assim, porque ele passa a enxergar outras coisas e ver o negócio para resolver os problemas. Mas aí tem um ponto legal, que eu acho que é onde o G4 hoje fomenta o empreendedorismo e um novo nível de gestão profissional, que é o seguinte: o Brasil é um país que é top 3 do mundo em empreendedorismo. Só que não é um empreendedorismo planejado. É um empreendedorismo na raça, é um empreendedorismo de oportunidade. É o cara que foi despedido e precisa continuar pagando aluguel. É o cara que o dono da empresa morreu e o cara teve que herdar uma empresa sem saber. É o cara que herdou uma empresa de família porque o pai ficou doente ou largou a mão. Então, quando você pega o Brasilzão, as pessoas são jogadas ao empreendedorismo. Elas não se formam para ser empresárias e tal. Total. Entende? Então, você tem muito empreendedor. Hoje, as grandes marcas de moda nasceram do sonho da pessoa de ter um negócio de moda. A pessoa não se preparou para aquilo, não teve nenhuma, sabe? Conhece essas siglas. Então é natural ter tudo isso. E pelo contrário. E esse nível de vulnerabilidade de empreender na necessidade também foi o que fez a galera ativar um modo sobrevivência que faz você aturar muito mais coisa, faz você passar por muito mais coisa. Perfeito. Muito da hora, Alfredo. E, cara, a gente começou o papo falando de sonhos, da importância disso. Para finalizar, a gente só tem mais poucos minutinhos, 2 minutinhos. Eu queria que você contasse, cara, seu sonho como empreendedor. Do G4, você já compartilhou, cara, de gerar quantos empregos, Alfredo? Desculpa, cara. 1 milhão. 1 milhão até 2027. Então, o meu grande sonho hoje, sendo muito sincero, eu me considero um cara super realizado financeiramente, super realizado no trabalho, o que eu já vivi, os reconhecimentos que eu tive, as pessoas que eu conheci. Cara, eu escrevi um livro com o Nizam Guanais, que era o meu ídolo máximo. Pô, eu recebo... sou amigo do Adib, do Benchimol, dos caras que são referências da minha geração. Os caras, pô, faço kite com o Benchimol, porra, sabe, viagem... Porra, eu não sei se teria um nível de reconhecimento maior do que isso, do que esses caras, de certa forma, te respeitarem, te ouvirem, etc. Né? Sou conselheiro de empresas que eu admiro. Então, cara, eu acho que o meu sonho mesmo hoje primeiro é construir uma empresa centenária, é fazer o G4 se transformar numa empresa centenária, né? Ou seja, realmente o G4 ser carregar o meu nome de uma forma gigantesca e o G4 ser referência de educação no Brasil. E eu tenho um sonho muito, muito forte que começa com um livro infantil, O Pequeno Grande Vendedor, que eu quero publicar quando meu filho nascer. Da hora. O projeto já está assinado com a editora. Quando minha mulher engravidar, eu vou escrever o livro, O Pequeno Grande Vendedor. E aí começa uma saga muito associada à criança, que desde que eu ganhei grana, sempre foi os projetos que eu ajudei. Então, os meus livros, eles dão para o Instituto Ayrton Senna. Então, as minhas doações são sempre voltadas à criança, porque eu acho que a criança, ela representa o nosso futuro. Boa. Então, como eu tenho essa relação com o futuro de uma forma saudável, sem ansiedade, eu acho que eu queria muito poder fundar o colégio que o meu filho vai estudar. Que sensacional. Então, esse é um sonho que eu tenho, que eu acho que cruze em algum momento com o G4. 100%. E se eu puder realizar, eu vou ficar muito amarradão. Boa. De resto, eu acho que é só ver o G4 cada vez entregando mais valor, criando essa geração G4 maravilhosa que a gente está criando. Porque no final pode existir vários negócios que dêem muito mais dinheiro que o nosso. Mas o sentimento de um cara te parar no aeroporto, te parar numa festa, te parar numa rua e falar que uma live, que um conteúdo, que o teu livro, que a imersão, que o sonho dele ainda tá lá, cara,
isso que eu já vivi hoje, e tenho certeza que a gente vai viver cada vez mais exponencial, porque a gente vai chegar nos 4 cantos do Brasil, é uma parada que não tem preço, assim, é muito legal. E de resto, dá pra gente acabar fazendo tudo que a gente quer fazer. Boa. Alfredo, cara, queria te agradecer imensamente, cara, por todos os aprendizados aqui compartilhados. Eu aprendi demais, tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo também. Obrigado, cara. Eu vou deixar um presente pra turma que tá nos ouvindo. Boa. Quem quiser, eu vou deixar 7 dias grátis do G4 Skills. É só ir lá no @G4 Educação e falar, ouvindo o podcast lá do Pode Sonhar. Perfeito. E quero meus 7 dias grátis do G4 Skills. E para quem gosta de ler, eu vou deixar o meu livro novo. Vou deixar o meu primeiro livro. Esse aqui é o meu livro novo, né? Pra turma conhecer. Legal. Tá em todas as livrarias do Brasil. Mas o meu primeiro livro, Bora Vender, eu vou dar de presente pros seus ouvintes. Só ir lá no meu Instagram, @Alfredo Soares. Mandar também, quero o meu livro, ouvir no podcast. Eu vou dar o link pra turma baixar. Para quem quiser acessar, é só acessar www.boravendedigital.com.br. Fica um presente aí para todo mundo que assistiu a gente até agora. Boa. Obrigado, Alfredo, novamente, cara. Valeu todo mundo que assistiu até aqui, turma. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e, do mais importante, comentar o que você achou. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.